Olá, muito boa tarde para você, 12h50. O prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, falou hoje à imprensa sobre o processo que pede a cassação do mandato dele por suposta fraude em licitações públicas. A decisão é da Justiça Eleitoral de Taubaté. A sentença da juíza Sueli Zeraich e é referente a irregularidades cometidas antes e durante a campanha eleitoral do ano passado. Ao vivo, o repórter Márcio Correia está ao lado do prefeito e tem as informações. Boa tarde a você, Márcio. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade Primeira Edição. Pois é, durante quase 1h30, durante a entrevista coletiva, o prefeito Ortiz Júnior negou todas as acusações que resultaram na cassação do mandato dele em primeira instância aqui pela Justiça Eleitoral de Taubaté. Ele disse que vai recorrer junto ao Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo na segunda-feira e, por apresentar esse recurso, ele tem o direito, de acordo com a lei eleitoral, de continuar no cargo. Ou seja, apesar da juíza Sueli Zeraich ter cassado o mandato do prefeito e também do vice dele, ter também cassado os direitos políticos por 8 anos e determinado novas eleições aqui no município de Taubaté, na prática nada disso vai acontecer, porque o prefeito vai recorrer ao TRE em São Paulo. Estou aqui ao lado do Ortiz Júnior. Prefeito, obrigado por atender a nossa reportagem ao vivo no Band Cidade Primeira Edição. O senhor nega a existência do suposto cartel dentro da FDE. Não é? Quer dizer que não houve um esquema entre empresas fornecedoras da FDE que eram beneficiadas nas licitações e, em contrapartida, pagavam parte do que recebiam do governo para a sua campanha política? Olha, Márcio, não só não houve, como há 2 decisões anteriores a essa sentença de hoje que confirmavam isso. Há uma investigação de 7 meses da Corregedoria Geral do Estado, que ouviu todo mundo, apurou todos os documentos e concluiu pela inexistência de um suposto cartel. Há também a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que é anterior também a essa decisão, que concluiu da mesma forma. Então já havia 2 decisões anteriores que concluíam pela inexistência disso. Por isso a gente confiava muito que essa decisão poderia seguir as outras 2 decisões anteriores de vasta investigação, extensa análise de documentos, enfim, essa é a mesma denúncia que aconteceu durante a campanha eleitoral. A gente já teve 2 decisões anteriores, essa é uma terceira decisão, essa agora considerou uma série de fatores apontados pelo Ministério Público, mas é importante dizer o seguinte, a ação ela foi para apurar abuso de poder econômico. E abuso de poder econômico não fica comprovado nessa sentença, ou seja, não há recurso obtido de forma ilícita durante o período eleitoral e o nexo, ou seja, de que forma esse recurso poderia ter interferido no resultado final da eleição. Quer dizer, esses argumentos não existem na sentença e a ação é especificamente para apurar isso. Com relação ao cheque, o cheque é apresentado como prova material pela juíza na sentença dela, um cheque de R$34 mil que teria sido recebido pelo seu marqueteiro, Marcelo Pimentel, que foi o seu marqueteiro de campanha. Isso não configura abuso de poder econômico, não configura inclusive os repasses que essas empresas estariam fazendo por causa de terem sido beneficiadas nos processos licitatórios dentro da FDE? Olha, é óbvio que não. Primeiro porque o cheque foi pago a um prestador de serviço, a quem emitiu o cheque. O Marcelo é uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Ele prestou um serviço a uma pessoa que vinha sofrendo com algum tipo de constrangimento na sua empresa 1 ano e 3 meses antes da eleição. Quer dizer, 1 ano e 3 meses antes da eleição. Isso não foi feito durante o período eleitoral. O cheque foi de R$30 mil, ou seja, ele não interfere no resultado final da eleição. Não dá para caracterizar abuso de poder econômico com um cheque recebido 1 ano e 3 meses antes da eleição por um serviço prestado por uma pessoa. E, aliás, uma outra coisa importante, na análise das minhas contas de campanha, o juiz que avaliou as contas de campanha já enfrentou essa questão especificamente e disse lá, especificamente na sua decisão anterior a essa de ontem, disse especificamente, olha, essa questão do cheque não é recurso de campanha. Ou seja, esse cheque de R$30 mil é uma relação de um prestador de serviço para um tomador de serviço, não tem nada a ver com a campanha eleitoral. Ô Lilian, o prefeito está na sua escuta. Obrigada, prefeito, pelas informações, por nos atender ao vivo aqui no Band Cidade. A juíza Sueli Zeraich pede novas eleições. Bom, se até outubro não sair uma decisão favorável ao seu caso, Taubaté corre o risco de ter uma nova eleição e o senhor tem medo de perder o cargo? Olha, Lilian, na verdade não é isso que acontece. O que acontece é que essa decisão não está condicionada a uma data. Essa decisão está condicionada a uma confirmação dela pelos recursos.
Tem um recurso agora ao TRE, tem recurso ao TSE, eventualmente recurso ao Supremo Tribunal Federal. E a lei, nesse caso, não é nem a decisão da própria juíza. A lei, nesse caso, ressalva que todos os recursos são ajuizados, são interpostos com o prefeito no exercício do cargo. É a própria lei que ressalva isso. Então, na verdade, isso não está condicionado exatamente, a nova eleição não estaria condicionada exatamente a uma data, mas sim a ter os recursos todos negados. Esse recurso não vai ser negado porque realmente essa decisão ela não se fundamenta. E ela contraria duas decisões anteriores que tratam de um eventual e suposto cartel, duas decisões já proferidas, e também contraria uma decisão acerca desse cheque especificamente emitido já do juiz eleitoral o ano passado. Então, é uma decisão que se fragiliza e a gente vai usar esses argumentos no nosso recurso. Agora, independentemente da decisão ser favorável ou não, o senhor não acredita que a imagem de Taubaté, a imagem política, fica desgastada com tantos escândalos? Olha, Lili, isso não é exatamente um escândalo, isso é uma decisão judicial, né? Havia já desde a eleição essa denúncia, aliás, em janeiro do ano passado essa denúncia já havia sido feita. Durante a campanha eleitoral eu debati muito, nos debates todos, aí mesmo na Band, no programa eleitoral gratuito, eu debati muito essas denúncias, dizia que elas eram infundadas, que elas eram eleitoreiras, que elas tinham um fundamento específico de prejudicar a candidatura. No segundo turno, todos os dias eu debati essa questão no horário eleitoral gratuito. Então, essas denúncias elas já eram conhecidas e eu dizia, olha, tem que esperar uma posição final do judiciário. Mesmo assim, a população votou em mim, ou seja, me deu, na verdade, um mandato dizendo o seguinte, olha, se defenda em juízo, argumente, mas trabalhe pela cidade. E eu vou continuar trabalhando pela cidade. É evidente que ninguém quer uma decisão judicial desfavorável, mas é importante dizer o seguinte, já havia 3 decisões anteriores que me eram favoráveis. Decisão da Corregedoria Geral do Estado, uma investigação de 7 meses, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado que avalia a legalidade e ilegalidade de licitação e uma decisão da própria Justiça Eleitoral avaliando essa questão específica da prestação de serviços e o pagamento por meio de cheque 1 ano e meio antes da eleição. Então isso já tinha sido avaliado. É que na verdade isso acabou não sendo divulgado, mas essa é uma decisão que tem que ser enfrentada e eu vou enfrentar essa decisão e continuar trabalhando. Ortiz Júnior, obrigada pelas suas informações aqui durante o Band Cidade, primeira edição. Uma boa tarde para você. Bom, e não é de hoje que a política de Taubaté tem sido pautada por supostos escândalos. O ex-prefeito Roberto Peixoto, do PMDB, já foi até preso e teve por pelo menos 2 vezes pedido de cassação de mandato, mas foi absolvido. Em 8 anos de mandato, de 2005 a 2012, o ex-prefeito Roberto Peixoto esteve envolvido em uma série de denúncias de corrupção, entre elas fraude em licitações, formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Em abril de 2010, veio à tona a denúncia de doação irregular para a campanha de 2008 do ex-prefeito. A informação foi divulgada pela ex-presidente do PTN, o partido coligado à legenda do prefeito, Zali Leite. Ela disse que teria assinado recibos no valor de R$130 mil. O dinheiro, segundo a testemunha, teria sido doado por uma construtora ao partido. O processo foi parar no Tribunal Regional Eleitoral. Em 2011, os crimes resultaram na prisão do político e da primeira-dama, Luciana Peixoto. Eles ficaram 3 dias detidos na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, mas foram beneficiados por um habeas corpus. Em agosto de 2011, os vereadores votaram um processo de cassação que poderia resultar na perda do mandato de Peixoto. O processo é resultado de uma comissão processante e foi aberto em maio do mesmo ano para investigar supostas irregularidades na contratação da empresa Acerte, responsável pelo gerenciamento de remédios do município entre os anos de 2008 e 2009. Seriam necessários 10 votos dos 14 vereadores para cassar o mandato do chefe do Executivo, mas apenas 8 votaram a favor da cassação e ele foi absolvido. Na maioria das denúncias na Justiça Eleitoral, ele conseguiu reverter as decisões após recursos. E o Tribunal de Justiça absolveu da cassação os vereadores de Taubaté, Carlos Peixoto e Luizinho da Farmácia. Em março, eles foram enquadrados na lei da ficha limpa, mas, segundo a decisão, foram julgados e absolvidos e não há como recorrer. Eles seguem nos cargos normalmente. A seguir aqui no Band Cidade, um laudo mostra o caos do CDP em Taubaté. O documento aponta a falta de segurança e a superlotação, denúncias mostradas aqui pela TV Band Vale. Já já a gente está de volta, 1h em ponto.